A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: igreja, expressão viva da fé. Vamos entender que a igreja se envolve com a expressão de adoração, com a expressão viva da fé. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo, para a glória de Deus. É claro também que eu vou pedir a você, por favor, deixe aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da escola bíblica, a ministrar ainda melhor as tuas aulas. No Facilita você encontra o nosso treinamento para professores da escola bíblica, que vale a pena você assinar esse treinamento e se tornar um dos nossos alunos. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, e eu espero que você seja edificado em Jesus. A aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa, nota 10, e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, aqui da classe dos juvenis, uma lição específica que traz para a gente um tema interessante. Igreja é a expressão viva da fé. Como nós precisamos entender sobre isso? Que a igreja é um local que expressa a nossa fé. A igreja também demonstra a nossa adoração. É claro que para a aula de hoje nós temos algumas bases bíblicas introdutórias. Primeiro temos o versículo introdutório que a própria lição traz para a gente, que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu espero que esse texto seja lido por você em sala de aula. Nossa leitura bíblica em classe gente boa se encontra no seguinte endereço: Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula na EBD. Nós estamos analisando nesse trimestre doutrina da igreja. Em outras palavras, estamos estudando a doutrina sistemática. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: um lugar de perseverança. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. A igreja é um lugar de perseverança, perseverança dos santos. Isso também faz parte de uma doutrina sistemática, uma doutrina teológica também. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos observar o texto bíblico que lemos, Romanos capítulo 1, versículo 17. A igreja é um local onde nós expressamos a nossa fé é firmada em Jesus. E o grande desafio da igreja cristã é viver essa espiritualidade que apresenta a sua fé firmada em Jesus, nos dias em que estamos vivendo. Pois essa fé anuncia a nossa esperança. Ao mesmo tempo, ela é demonstrada em perseverança, em continuar servindo a Jesus. Isso quer dizer que essa fé, ao mesmo tempo que é uma fé que te leva a crer em Jesus, a fé da salvação, é uma fé que te leva a permanecer firme em santidade em Jesus, perseverando, aguardando a vinda do Cordeiro, de Jesus. E Antônio Gilberto chega a dizer que fé não é crer sem provas. Então, olhando para a Bíblia, nós temos provas que demonstram a firmeza da nossa fé. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz a firmeza da nossa fé, dessa perseverança de crer em Jesus. E essa fé salvífica se manifesta de que maneira? Quando nós acreditamos no plano da redenção estabelecido por Deus, crendo em Jesus, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Crendo em Cristo pela fé, nós entendemos agora que essa fé estabelecida pela palavra tem fundamento aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, quando olhamos então para essa perseverança, nós entendemos que essa perseverança é uma orientação de crermos em Jesus e continuar crendo mediante a fé, porque nós estamos acreditando então na justificação e ao mesmo tempo nessa regeneração. É um processo.
Ao mesmo tempo que essa fé aponta então para a glorificação dos salvos, conforme está escrito em Romanos 8,30. Então você percebe, quando você está firme em Jesus pela fé, você caminha rumo à glória. E somente a igreja, que ao mesmo tempo é invisível e é visível, aponta exatamente para essa perseverança. Isso quer dizer, aceitou Jesus, gente boa, você precisa permanecer firme, fazendo discipulado, orando, crendo em Jesus e aguardando a sua vinda. Finalizando então esse primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1 e vá para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: um lugar de comunhão. Quando você olha para a igreja, você percebe que a igreja é um local de comunhão, koinonia, de estar junto, partir o pão. Olhando para a Bíblia, a gente entende muito bem que a igreja, ao mesmo tempo, aponta para a nossa fé como expressão viva e também demonstra que a nossa comunhão apresenta também a nossa fé. Mateus capítulo 18, versículo 20, demonstra para a gente que a igreja é uma igreja que age em comunhão. Nós precisamos estar cultuando, tendo um relacionamento para crescer em Jesus. João capítulo 17, versículo 21 ao 23, você percebe a importância dessa comunhão, a comunhão dos santos. 1 Coríntios 1,9, você percebe que essa comunhão é estabelecida também de forma vertical, você em Cristo, e você agora em horizontal com os teus irmãos, em igreja, em comunidade. Segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 14, também diz para a gente que a comunhão precisa ser estabelecida também com a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz pra gente que quando nós estamos em comunhão com Deus, somos chamados então de filhos de Deus. Paulo também escreve sobre isso, sobre essa koinonia, sobre essa comunhão, ao ponto de demonstrar que nós somos agora adotados por Deus. Em Efésios 1,5, então nós temos agora comunhão com Deus, ao mesmo tempo com os nossos irmãos, fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. João capítulo 3, versículo 1 ao 12, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele deixa claro que para fazer parte dessa comunhão, você precisa nascer de novo. Então você precisa aceitar o Cristo como teu Salvador. A partir desse momento, então, você desfruta da comunhão com Jesus, da comunhão com os céus e da comunhão com a igreja local. Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao 13, também me deixa entender que nós precisamos ter comunhão com a igreja. Então não tem espaço, por exemplo, para essa ideia de desigrejado. Eu vou cultuar em casa sozinho, não preciso mais estar em comunidade. Isso é importante a gente escrever em sala de aula, especialmente agora nesse período de pandemia. Observe, você precisa ter comunhão com Jesus e ao mesmo tempo com a tua igreja, com a tua comunidade. Precisa cear, precisa estar entre os irmãos, aprendendo e ouvindo da palavra do teu pastor. Como isso é rico para o nosso crescimento em Jesus. Avançando, apresente então a ação do tópico 2 e vá agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje aqui da classe dos juvenis, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: um lugar de serviço. A igreja é uma expressão viva da fé, ao mesmo tempo essa fé que te ajuda a crescer. Agora nesse terceiro ponto você percebe que na igreja também você pode servir a Deus. E a igreja é essa comunidade local onde os crentes se reúnem para servir a Deus. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que os cristãos se reuniam para servir e adorar ao Senhor, conforme está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Então, quando você se reúne em comunidade, você está servindo e adorando o Senhor. Quando você lê Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7, você percebe que Jesus, então, ele vem em forma humana, demonstrando para a gente um grande ensinamento para a igreja, em humildade. Isso quer dizer que a igreja serve o Senhor em humildade, em serviço, em atuação na comunidade. Filipenses 2,4, essa igreja agora edifica, então, o povo de Deus, os irmãos. Isso quer dizer, gente boa, que a tua igreja, em espiritualidade, em adoração, pode também influenciar a comunidade que você serve. Aí vem a pergunta: como a tua igreja está ajudando os vizinhos ao redor da igreja, do templo em si? Como você está alcançando os teus vizinhos? Como os vizinhos olham para a igreja que você serve? Nós precisamos entender que a igreja, então, aponta para essa ideia de serviço, de adorar a Deus, de estabelecer a vontade do Senhor e, ao mesmo tempo, esse crescimento. Isso também é descrito em uma espiritualidade, em uma fé viva, quando nós crescemos com o Senhor.
Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje. Apresente a ação do tópico 3. E é claro, como estamos fazendo em todas as ministrações, eu quero trazer para você uma dica de material que pode ajudar você nessa ministração da aula de hoje. Um texto que é a Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material pode ajudar muito na aula de hoje, tá? A nossa próxima lição, gente boa, é a lição de número 8, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O papel da liderança na igreja. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Se ajudei você, comenta aí e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.